A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Engrandecê-lo. Eu não sei se você hoje pela manhã já teve a oportunidade de dizer ao Senhor: muito obrigada pelo ar que eu respiro, muito obrigado pela casa que eu tenho, muito obrigada, Senhor, porque não tem nos faltado o essencial. Ele é grande, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a minha alegria e a sua alegria também. A alegria de toda a terra. Grande, Ele é o único que pode nos dar vitória. É o Senhor Em quem nós temos a vitória. É garantida essa vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo, Senhor. por tua obra em Aleluia, por tudo, nossas Jesus. vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Gostaria de pedir os homens para cantar mais uma vez: grande é o Senhor. Grande é o Senhor, Os homens. muito digno de louvor. Na cidade Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda. enche o nosso coração de alegria, Jesus. As mulheres comigo. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Só Ele ajuda. Ele que nos ajuda. Só Ele tem o poder. Contra o Inimigo. Juntos vamos cantar? Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, pois só tu és, confesse, pois só tu és o Deus eterno. Confesse com seus lábios. Ele é o único Deus. E céu. Ele é o nosso Pai.
Agora eu vou convidar os cantores do Ministério Infantil, que não são tão infantis, né? Som. Pode levar, a gente sabe de qual. Vai levar, Tem pai que é como o sol, todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, e mesmo não expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói, sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão, e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar, lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Tem pai que é como o sol, todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, mesmo não expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói, sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão, e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar, lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem
igual ao amor dele por você e por mim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Amém. Agora eu vou pedir para a irmã Silvia fazer a oração de gratidão pelos pais. Senhor, nós louvamos o teu nome por cada pai aqui presente. Tu sabes o que está no coração de cada pai neste momento. Tu nos conhece, como cantamos agora, tintim por tintim. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, que cada pai nesta manhã seja presenteado com a tua presença e com a alegria da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Que mesmo diante das circunstâncias adversas, problemas, dificuldades, nada disso possa impedir dos pais estarem confessando que Jesus Cristo é o Senhor, de confiarem na tua palavra e de descansarem em ti. Eu louvo, Senhor, o teu nome pela vida de cada filho aqui presente. Alguns estão sem os seus pais, mas nós te pedimos que cada pai seja visitado nesta manhã, mesmo não estando aqui presente. Nós temos alguns pais que estão através deste vídeo, acompanhando este culto. Te pedimos também que a tua graça os alcance. Mas nesse momento, Pai, eu quero te pedir por aqueles filhos cujos pais não estão mais presentes nessa terra. Que haja consolo do céu e que possamos entender cada dia mais que tu continua sendo o nosso Pai, o Pai dos nossos pais, o Pai que nos sustenta, o Pai que nos protege, o Pai que deu o seu Filho amado e querido na cruz em meu lugar. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada pai, cada família aqui representada. Que o teu Espírito Santo e que a alegria da salvação, como já falei, possa estar inundando os nossos corações nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto aguardamos a encenação, iremos para o nosso momento de fidelidade, a entrega dos dízimos e ofertas, com o Ministério de Louvor nos abençoando. Quantos pais nós temos aqui na casa? Levante uma das mãos. Muito bom, muito bom. Olha aí, irmão Olávio. Eu acho que o irmão Olávio é o pai dos pais, né? Oh, é o pai mais experiente que nós temos na casa hoje, né, irmão Olávio? Que coisa gostosa. Hã? Os dois têm a mesma idade, só que seu Manuel não está aqui. Ele desceu. Depois nós vamos pedir para que esses pais, eles estejam vindo aqui à frente, orando e agradecendo a Deus, a vida deles e a vida dos pais, tá? Graças a Deus. Vamos cantar então? Vamos agradecer a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Tu
Cante, igreja. Amém. Dias bons são sem fim. Tua mercê, a mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores dos montanhas e mares, só as estrelas do céu a brilhar. Criaste da terra e dos ares, todo o universo vem. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão Tu dás cada momento. Tu me guias, Senhor, e não por mim, porque nossas graças desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. A última. Tu és fiel, Senhor. Fiel a nós. Fiel a nós. Irmão Olávio, irmão Manuel, por favor, venham até aqui à frente. Com a permissão da direção do culto, por favor. Venham aqui à frente. Eles estarão representando os pais que começaram agora, os pais que já têm uma caminhada, já estão com os seus filhos criados, e aqueles que ainda estão com os filhinhos ainda para educar e amadurecer. Esses dois irmãos estarão orando, agradecendo a Deus a própria vida, a vida dos pais aqui presentes e intercedendo por aqueles que estão começando a caminhada de pai. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede, os dias dos pais. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está presente em nossa vida, está presente em todos os pais, toda a família, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor nos dá um caminho, nos deu um caminho para andar. O Senhor nos deu amor, sacrificou por nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por todas essas bênçãos, porque o Senhor me concedeu ser pai. Oh Deus,
e me dê uns filhos maravilhosos. Ó Deus, eu só tenho que lhe agradecer, porque o Senhor é nosso Pai, e nosso Pai presente, é nosso Pai que supre todas as nossas necessidades, Pai. Ó Pai, aceita as nossas orações, os nossos clamor, que estamos diante de Ti, Senhor, necessitado de Ti, Pai. Obrigado, Pai. Lhe pedimos que abençoe a cada pai, que cada pai tenha alegria de ser pai, e como o Senhor tem o amor para nos dar, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe a tua igreja, abençoe todos os pais, o teu povo. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Que as nossas vidas estejam nas tuas mãos. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, neste dia, quando estamos reunidos na tua igreja, Pai, agradecendo pelos pais, membros desta igreja, que aqui vieram, Pai, para festejar este dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, Tu és o nosso Pai maior. Nós somos Pai, mas buscamos a presença do Pai maior, que é o nosso Deus. Por isso, Deus, nós te agradecemos por este dia. Nós sabemos, ó Pai, que Pai é todo o dia da nossa vida. Não é só o dia de hoje. Hoje é só comemoração. Mas sabemos que o Pai é todo dia. Todo dia estamos abraçando os nossos filhos, porque nós amamos. Colocamos no mundo para ser amado pelos seus pais. E os filhos também amam seus filhos, porque amam seus filhos, Pai. Por isso nós te agradecemos por este dia e agradecemos pelos pais e todo mundo, aqueles pais, aqueles que buscam a tua presença todo dia e todo momento das suas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai maior. O Senhor que é o provedor da nossa vida, é o provedor de tudo, Pai. Por isso nós te agradecemos ao Pai maior, que é o nosso Deus. Por isso te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Som. Som. Aí, foi. Agora temos som. Som. Aí. Agora seremos abençoados com a encenação.
hoje ele está bem cheiroso. Se ele E hoje é um passa dia aqui, especial. vocês sentem cheiro. Deixa eu ver se está um cheiroso aqui. Cara bem cheiroso. Eu acho que esse cara aqui. Vamos lá ver com você. Vamos ver se é ele. Então, cheiroso? Ai, cheiroso, bonitão. Esse é cheiroso, mas o meu pai... É mais ainda? O meu pai é. Não, esse não é o cheiro do meu pai. Ah, não é o cheiro dele não, esse é outro cheiro diferente, então vai lá. Vou ver só outra característica Meu dele. pai, ele é muito inteligente. É inteligente? Meu pai é inteligente. O mais inteligente. Mais inteligente? Deixa eu olhar pela cara se tem algum pai inteligente aqui. Eu acho que eu não estou vendo um inteligente ali, pela cara dele. Não sei se ele é inteligente mesmo. Você vê, vê se você é o pai. Só para ver quem é o pai. Espera um pouquinho aí. Só para ver. É esse? Será que é esse? Não é esse o meu pai. Ele tem a cara de inteligente. Mas o meu pai, ele é muito inteligente. É muito mais. Muito. É o mais Não é você. inteligente. Meu pai, o que é que eu vou fazer para achar esse camarada? Tem que achar ele hoje. O meu pai... Fala outro detalhe dele, Vou falar. específico. O meu pai, ele gosta muito de trabalhar. É? Trabalhador? Ele é esforçado. É O meu esforçado? pai é muito esforçado. E o meu pai é flamenguista. É flamenguista? Então eu não acho que eu já sei quem é esse cara. Eu acho que eu já sei quem é. Flamenguista? Já sei quem é. Flamenguista? É flamenguista. Tu acha que não, rapaz? Eu acho que é tu mesmo. Trabalho até agora há pouco. Esse homem é bom demais. O nome dele é Trabalho. Deus abençoe. Foi muito bom encontrar seu pai. Porque hoje é um dia especial. Eu quero ver você feliz. Ver você feliz. Eu achei que o irmão Elias era com a gente, 007. Deus abençoe. A gente fez essa pequena encenação procurando pais, porque pra gente, o nosso pai é o mais lindo, é o mais cheiroso, é o mais paz. E aí eu queria dizer pra todos os pais aqui presentes que vocês são extremamente importantes na vida de seus filhos, são exemplos dentro de casa e nós, como filhos aqui, estamos com nossos corações extremamente gratos pela vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar e vocês possam sentir esse carinho, que os seus filhos te vejam como o mais de todos eles. Feliz Dia dos Pais! Isso. Agora irei convidar a irmã Ana La Rúbia, que irá nos abençoar, trazendo uma reflexão. Bom dia, irmãos queridos. A gente fica ali pensando, avaliando, né? À medida que o culto vai passando, se emocionando. E o que eu queria dividir com vocês hoje, a reflexão de hoje, ela tem a ver com a pergunta. Hoje a gente vai ter um momento rápido de reflexão, mas um momento profundo. E eu convido você a se debruçar na resposta que o pastor John Piper deu a uma jovem que tinha acabado de se casar. E ela faz a seguinte pergunta ao pastor John Piper. Quem é John Piper? John Piper é um homem, servo do Senhor, 77 anos, feitos agora em janeiro desse ano. Durante 33 anos ele pastoreou a Igreja Batista de Minnesota, na Igreja Batista em Minnesota, mas o nome da igreja é Bethlehem,
Casa do Pão, né? Durante 33 anos ele foi pastor nessa igreja e hoje ele abençoa a vida de milhares de pessoas através dos seus escritos. Também foi professor. Ele tinha para a vida dele planos muito específicos, né? Ele fez artes, ele queria cursar medicina, mas Deus o chamou de um modo especial e hoje John Piper, com seus 77 anos, abençoa milhares de pessoas através das suas reflexões. Eu quero te convidar a caminhar nessa pergunta, mas antes eu quero dizer para você que liderar não é uma tarefa fácil. Hoje nós vivemos numa época muito complicada para os líderes de uma forma geral, né? E aí eu estou colocando nessas lideranças líderes seculares, né? Estou colocando os líderes pastores e os líderes pais dentro das suas casas. E por que eu estou falando que é uma tarefa difícil? Sempre foi difícil liderar, sempre. Mas hoje nós estamos vivendo uma época de grande apostasia. Hoje nós estamos vivendo uma época onde tudo é relativo. E a gente tem tido muita dificuldade, os líderes têm tido muita dificuldade de conduzir o povo nas verdades propostas pelo próprio Deus, porque essas verdades têm sido contestadas. E antes de dizer qual é a pergunta dessa jovem e dizer para você qual foi a resposta do pastor John Piper, eu quero dizer para você que hoje a gente abre a Bíblia e a gente vai abrir a palavra de Deus em Efésios 5. Eu quero que você já abra a sua Bíblia em Efésios 5. A gente, infelizmente, a gente vê as pessoas lendo a palavra e, mesmo assim, tendo dificuldade de compreender e questionando aquilo que está sendo lido, mas questionando não no sentido de buscar respostas, mas buscar as respostas que o seu coração quer, não as respostas que estão sendo propostas por Deus na sua palavra. Então, tem sido um tempo difícil para pastores pregarem sobre a realidade da palavra de Deus. E tem sido um tempo difícil porque a interpretação que se dá às coisas é uma interpretação, às vezes, muito distorcida. Quantas vezes a gente não assiste um programa de TV e alguém faz uma pergunta ao entrevistado e o entrevistado dá uma resposta e aquela resposta é completamente distorcida e você está ali vendo aquela coisa acontecer e você fica, meu Deus, mas como é que conseguiram fazer uma torção naquilo que está sendo respondido? E assim está sendo feito com a verdade da palavra de Deus. A liderança espiritual do homem na família. Essa jovem, ela fez a seguinte pergunta ao pastor John Piper. Pastor John, meu marido e eu estamos na fase inicial do nosso casamento. Nós dois crescemos em lares cristãos, mas, infelizmente, nenhum de nós tivemos pais que eram líderes espirituais da família. Nossas mães exerciam esse papel. Agora desejo que meu marido seja o líder espiritual do nosso lar, mas não sabemos como ele pode fazer isso. Ele deve orar comigo ou ler a palavra comigo todos os dias? O que você faz com a sua família? Pergunta difícil. Eu vou ler o texto o texto que John Piper iniciou a reflexão, e depois a gente vai conduzir os irmãos a ouvirem a resposta desse pastor veterano, né, esse pastor homem de Deus, que mergulhou na palavra do Senhor para poder dar a resposta a essa jovem senhora, né, essa jovem recém-casada, que queria muito que o seu lar tivesse os fundamentos corretos, vivesse os princípios da palavra de Deus. Vamos ler, então, juntos? Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, de 22 em diante. Aí a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhar. É um trechinho com alguns versículos, né? E os irmãos vão acompanhar. O trecho da palavra de Deus diz assim. É um trecho muito conhecido. E não, por isso, menos polêmico. É um texto muitíssimo polêmico, ainda mais nos dias de hoje.
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, para apresentar essa igreja a si mesmo, apresentar a si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que ela é perfeita. Ela traz para a gente a forma de viver, a forma de agradarmos o teu coração e a forma de sermos felizes. Então, Senhor, que essa reflexão de hoje possa falar grandemente ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui presentes nessa manhã. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, John Piper, ele começa a resposta a essa jovem senhora com a seguinte observação. Ele falou: espero que esteja tudo bem na sua casa, né? E espero que essa pergunta ela seja também um incômodo para o seu marido. E não só seu incômodo. Então, aproveito para te pedir que você vá lá, chame o seu marido para ouvir a resposta. Porque se essa pergunta for só um incômodo seu, as coisas não estão bem. Essa pergunta precisa ser um incômodo para o seu marido. Como liderar o seu lar tem que ser um incômodo para ele também. Então, vai lá, chama ele para ouvir, vocês dois juntos ouvirem a resposta. É assim que começou a resposta de John Piper a essa jovem senhora. E aí, ele continua dizendo assim, e aí eu quero o próximo slide. Eu quero destacar aqui, primeiro, que a gente precisa consultar lá Efésios e perceber quais são os exemplos deixados para o homem e para a mulher dentro da palavra de Deus. Quais são os exemplos? Os exemplos que eles devem se servir mutuamente. Mas de que forma que o homem e a mulher dentro de casa devem se servir mutuamente, de acordo com a palavra de Deus? O exemplo da igreja para a mulher, servir voluntariamente ao seu líder. Ou seja, não me adianta ser co-participante da liderança da casa com meu marido, sabendo que ele é o líder, servir reclamando, murmurando. Eu preciso fazer isso voluntariamente. Porque se eu faço isso de outra forma, eu não estou seguindo o exemplo da igreja para com Cristo. Porque a igreja, ela só é igreja quando ela se aproxima e decide se unir a Cristo voluntariamente. Então, primeiro passo, vocês têm que se servir um ao outro. Ele servir a você, você servir a ele. Mas você, como exemplo lá bíblico, sendo comparado à igreja, você precisa fazer isso voluntariamente. Servir e seguir a liderança do seu marido voluntariamente. E ele tem que seguir o exemplo de Cristo. Amar, cuidar e proteger. Queridos, essa daí, eu não acredito que seja uma missão. Não existe aí missão. A missão do homem e da mulher, ela não são missões. Não existe uma missão mais fácil. É isso que eu quero dizer. Não é fácil seguir a liderança de alguém. E depois a gente vai ver na reflexão que ele faz por que não é fácil, né? E não é fácil amar, proteger e cuidar de alguém. Ainda mais como a Bíblia diz, como se você estivesse fazendo isso com você. Você vai fazer isso com a sua vida. Cuidar, proteger, amar. Próximo. Espontaneamente ela segue. Só que qual a dificuldade da mulher seguir espontaneamente a liderança do marido?
Sem exercício racional, sem entendimento, não há submissão que glorifique a Deus. Eu não me submeto à liderança do meu marido de uma maneira irracional. Muitas vezes você vai identificar falhas na liderança. E mesmo assim, a palavra de Deus diz para você estar debaixo da liderança. E qual é o seu papel nisso? Sendo racional, você vai estar colocando essa liderança aos cuidados do Senhor. Você está incentivando a liderança do marido, mas você também está orando para que essa liderança, a liderança dele, seja uma liderança submissa a Deus. Porque não é difícil liderar segundo os padrões divinos, concordam comigo? Deus, ele tem padrões, muitíssimo altos. Então, o marido ser comparado a Cristo no relacionamento com a igreja não é uma coisa fácil. Então, a missão do marido, e aí eu estou falando para todos os pais mais jovens, os pais mais maduros, não é uma missão fácil. Porque Cristo é infalível e nós, seres humanos, somos falíveis. Então, nesse cuidado de amar, proteger, cuidar, há muitas falhas. E nessa missão de se submeter a essa liderança, também há muitas falhas. Então, nós estamos falando de uma relação comparada à relação de Cristo com a igreja, mas uma relação de humanos imperfeitos, mas que querem fazer tudo para a glória de Deus. Seguindo, ele diz: lembre-se do verdadeiro rei. Uma das diferenças entre marido e mulher e Cristo e a igreja é que Cristo é infalível e o homem não. Então já começa por aí. Você não pode esperar que a liderança do seu marido seja uma liderança perfeita, porque ele não é perfeito. Embora haja uma comparação e ele deva buscar a perfeição, e você e eu também devo buscar a perfeição, né? Mas a gente sabe que o pecado, ele habita em nós, e a gente fica lutando contra o pecado. E a gente precisa da ajuda de Deus para que ele seja o líder que Deus espera que ele seja, e que eu seja a pessoa que vai ajudá-lo, que vai se submeter a essa liderança, ajudando a cumprir o papel, né? Porque submissão é estar debaixo da mesma missão. Os dois estão debaixo da mesma missão ali no lar. Muito bem. Outra diferença é que tanto o marido quanto a esposa precisam estar os dois submissos a Cristo. Quando os dois estão submissos a Cristo, as imperfeições vão sendo ajustadas. Elas vão sendo ajustadas. Aí ele continua respondendo: falível, mas semelhante a Cristo. O marido cristão maduro não expressará a sua liderança de modo infantil ou orgulhoso. Nem tomará decisões pensando nele mesmo. Porque eu quero isso. Não, porque isso daqui é a maneira como eu vejo. Ele sempre levará em conta a sabedoria e os desejos da sua esposa. Isso é o que uma liderança falível, porém semelhante a Cristo, faz. Com todas as dificuldades do mundo, o marido procura saber como vai atender os anseios da esposa. Por quê? Porque ele ama, ele é falível, mas ele está preocupado com aquilo. Às vezes, ele sabe que a ideia dele é boa, muito boa. Mas será que se eu ouvir a minha esposa e souber qual é a ideia dele, será que essa ideia não complementa a minha? Ou será que se eu bancar a minha ideia agora, eu vou magoar profundamente o coração dela? Ou será que se ela não deixando essa liderança acontecer, mesmo que mais adiante a gente tenha que remendar alguma coisa, será que isso também não vai provocar uma lacuna no coração e na cabeça do marido? Então, essas duas questões, os dois juntos precisam estar submissos a Cristo, porque um tem que estar pensando no bem-estar do outro. Ele pensando no bem-estar da sua esposa, mas ela também pensando no bem-estar dele. É isso que faz uma relação submissa a Cristo funcionar, mesmo sendo pecadores e falíveis. Liderança... Não, voltando um pouquinho. Liderança do homem não é a questão de competência, e sim de obediência e submissão a Deus. Porque o meu marido não sabe. A Bíblia não diz que o homem é líder porque ele sabe tudo ou porque ele sabe mais do que a mulher. A Bíblia incumbiu o homem de liderar.
A Bíblia deu essa incumbência, essa responsabilidade ao homem. Eu, quando digo que é uma responsabilidade, porque ele vai responder diante de Deus. E, inclusive, Pedro diz, maridos, cuidado com as suas ações, porque as suas ações magoando a sua mulher vão impedir as suas orações diante de Deus. Olha a responsabilidade da liderança. Você sabe o que é ter uma oração impedida? Faça mal à sua esposa. Mexa com o coração da sua esposa. Ela não vai precisar falar nada. Mas se o coração dela estiver ferido, a vida dela estiver ferida, as suas orações são impedidas. O nome disso é responsabilidade de liderança. Eu preciso me preocupar com o bem-estar. Eu fui chamado para cuidar, amar e proteger a minha família. E a minha esposa é o começo da minha família. Não adianta eu amar por proteger os meus pais, os meus filhos, e não fazer o mesmo com a minha esposa. Até porque os seus filhos estão vendo como você trata a sua esposa. E eles estão formando uma opinião sobre o que é ser pai, o que é ser homem, o que é ser o futuro esposo que ela está observando em você, o que é ser um homem para uma mulher que o menino está observando em você. Então, a liderança, né, agora eu estou falando para as mulheres, não espere que seu marido seja perfeito. Ele foi chamado para liderar. Isso não significa que ele vai ser um líder perfeito. Não, absolutamente não. Mas nós fomos chamados para ser ajudadoras. Então, se eu observo que tem uma lacuna, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é orar por ele. Quando tiver uma chance, talvez, em algum momento mais adiante, eu posso conversar com ele sobre essa lacuna. Mas o fato é que a liderança não é minha. Eu não posso puxar para mim a liderança em tudo na minha casa. Liderança financeira, liderança de cuidar dos filhos, liderança de organizar as coisas. Não posso puxar para mim, porque isso não será bênção para a vida de uma mulher. E também não será bênção para a vida do marido. Nenhum dos dois é abençoado quando essa liderança ela fica no lugar errado. Não é bênção para nenhum dos dois. Seguindo, responsabilidade sincera. O principal é o senso de responsabilidade que leva o homem a tomar a iniciativa. Gravem a palavra iniciativa. De modo que a vontade de Deus seja realizada para todos os membros da família, garantindo proteção e provisão à esposa e os membros da família. Veja, aqui a gente tem que pensar que uma coisa é eu ter a responsabilidade da provisão, a responsabilidade da proteção do meu lar. Isso é uma coisa. Não significa que eu vou fazer isso sozinho. O homem não vai fazer isso sozinho, porque para isso tem a esposa. Mas ele tem que tomar Gente, o que ele tem que tomar? A iniciativa. O nome disso é liderar, sabia? Tomar a iniciativa, o nome disso é liderar. Eu vejo que uma coisa não anda bem, eu deixo que a minha esposa enxergue, resolva, decida. Não. Alguma coisa não anda bem, eu identifico, e aí a gente vai ver os passos que a gente precisa tomar, e aí eu estou falando do homem, precisa tomar para ele assumir a liderança que Deus espera dele. E que a sua esposa também espera, né? Não quer dizer que a esposa não possa tomar certas iniciativas. O marido possui pontos cegos e pode falhar. Por isso, a sabedoria e percepção da mulher são tão importantes. Não é, ela está no cotidiano. No cotidiano, ela vai notando algumas coisas e vai tomando iniciativas. Mas é importante que você, como marido e pai, você se sinta responsável. Existem homens, e eu estou falando agora para um grupo aqui de homens jovens, de homens já com uma trajetória já grande no seu lar. Eu estou falando para homens já que têm uma família já constituída, né, já bem informada. Existe uma coisa chamada responsabilidade e que não foi dada pela sua esposa a você, foi dada por Deus a você. Ninguém tira esse peso de responsabilidade das suas costas. Ninguém. Porque minha esposa faz. Ela faz, mas ela nunca fará aquilo que Deus espera que você faça. Nunca. Nunca. A responsabilidade de liderança foi dada ao homem. E por ela, o homem vai responder. Agora, a responsabilidade de ajudar nessa liderança foi dada a quem?
A mulher. Então, ela não pode dificultar a vida do marido. Ela não pode dificultar a vida do marido. Ela pode dificultar? Não, ela tem que ser ajudadora. Então, nós, mulheres, a gente não foi colocada nessa estrutura familiar para ser um peso, mas a gente foi colocada para ser uma ponte, a gente foi colocada para ser um elo, a gente foi colocada para ser aquela que apoia, aquela que ajuda, não para ser colocada um peso, uma pedra ali no sapato. Então, eu preciso entender que eu tenho um papel, mas o papel não é tomar todas as iniciativas do relacionamento familiar. Mas o meu papel é estar orando pela liderança do meu esposo. E o seu papel, marido, pai, marido, o seu papel é saber que Deus te chamou para liderar o seu lar. Ah, mas eu não sou líder lá fora. Não importa. O homem é chamado para liderar a sua casa, ponto final. Ah, porque eu não ocupo cargo de liderança, eu não tenho jeito. Você tem uma coisa chamada Espírito de Deus na sua vida. E é Ele que te dá o jeito, porque Ele te deu uma coisa. Ele te deu o selo da responsabilidade de liderança. Quanto a isso, não tenha dúvida que se Ele te deu esse selo, Ele vai te dar a condição para cumprir debaixo da dependência dEle. Seguindo, decisões familiares. O homem é responsável por tomar a iniciativa de formar a visão moral da família. Queridos irmãos aqui presentes, os mais jovens, e aí é sempre tempo da gente repensar coisas, né? Mulheres e homens, eu estou falando para aqui um grupo diverso, é sempre tempo da gente repensar. Eu preciso saber que existe uma visão de moralidade na minha família, que eu sou responsável. Eu não posso deixar a minha esposa tomar todas as iniciativas e responder pela educação dos filhos, e responder pela condução da família. Eu não posso deixar que isso aconteça, porque isso daí não é responsabilidade da iniciativa dela e nem dela sozinha tomar conta. Ela foi chamada por Deus para ser a sua ajudadora. Você foi chamado por Deus para conduzir essa liderança. Ah, mas eu não sou líder. Na sua casa você é líder. Deus te chamou para isso. Essa é a boa notícia e essa é a má notícia, né? A boa notícia é que você é líder. A má notícia é que para eu poder executar essa tarefa, eu preciso de ajuda. Aí entra a minha relação de parceria com a minha esposa. Porque ela tem talentos que você não tem. Olha aí, olha a questão do casamento, né? Ela tem talentos que você não tem. E você tem talentos que ela não tem. E os dois juntos conseguem alinhar a casa. Porque o líder faz isso. Ele percebe os talentos da esposa e ele utiliza isso a bem da família. Ele reconhece que ela tem potencial para algumas coisas. Mas ele sabe que a responsabilidade é dele. Eu não posso descansar nos talentos da minha esposa a responsabilidade da família. E aí eu estou falando para a mulher. E você, mulher, não pode ocupar o espaço do seu marido. Você precisa entender que ele é líder na sua casa. Então, às vezes, significa que você vai ter que dar 2 passinhos para trás. Sabe assim? Né? 2 passinhos para trás, às vezes 3. E você dizer, bom, eu vou ver, vou orar, e vou deixar o meu esposo poder preencher aquilo que está faltando. Eu preciso exatamente, eu preciso ter uma relação de submissão. E o meu marido também, e os dois juntos se submeterem ao Senhor. Esse é o relacionamento previsto, né? Claro que ele deve fazer isso sempre interagindo com a sua esposa, ela não deve ficar fora disso, mas creio que a maior parte das mulheres cristãs deseja que os seus maridos tomem iniciativa e a conduzam a ter uma determinada visão moral da família. Então, sabe aquela coisa de deixar tudo de iniciativa do filho na mão da esposa? Não é legal. Não é legal porque não foi isso que Deus projetou. A preocupação moral dos seus filhos, ela tem que ser sua responsabilidade. E você tem que conversar com a sua esposa sobre o destino daquilo.
A gente não pode descansar nos ombros da mulher o cuidado com os filhos e a responsabilidade moral da família. A gente precisa saber que é uma parceria. E nessa parceria existe uma liderança que Deus espera que seja do homem. E se, mulher, você tem uma facilidade de liderar, saiba que dentro da sua casa não é você que lidera. Né? Você tem facilidade. Então, essa facilidade utilize para estimular a liderança do seu esposo. Isso significa que você vai ter que andar mais devagar em algumas áreas. E, de repente, até mais rápido em outras, porque o seu marido estimula mais algumas áreas do que, né? Áreas que você não dá muito conta. E tem outras áreas que você vai ter que dar 2 passinhos para trás e dizer, não, isso aqui eu vou orar, porque eu sei que isso daqui meu marido tem que conduzir. O nome disso é corresponsabilidade. A mulher foi chamada para ser co-líder dentro da casa. Não significa omissão, não. Significa que ela tem que reconhecer que a liderança tem que estar dentro da responsabilidade do homem, porque é isso que Deus espera dele. E não importa se seu esposo seja cristão ou não. Tá? Estamos falando aí da configuração da família. Chegando já ao final, decisões familiares. Né? O que inclui essas iniciativas? Expectativas com relação a como os filhos serão disciplinados, esclarecer como a liderança paterna e a liderança materna vão realizar essa disciplina, esclarecer como os filhos gastarão tempo livre, tomar a iniciativa para decidir qual igreja a família vai congregar e como a família vai participar. Também inclui ministérios, como a família vai ajudar e como todos vão se envolver com missões e com a vizinhança. Como usaremos as redes sociais, a televisão, os esportes, as férias, o tempo livre, o entretenimento. Parece que eu estou falando coisas de outro mundo, mas eu não estou falando, não. Eu estou falando isso de uma família que pensa que a liderança da sua família é de Deus. E o homem precisa entender que ele é o cabeça dessa história. Ele precisa reconhecer que a mulher tem, a sua esposa tem algumas habilidades que vão te ajudar. Então, se você entende isso, reconhece isso, vai dar tudo certo, né? Porque Deus ele é perfeito. Ele junta pessoas e aquilo que você não tem, o outro tem. Agora, é preciso gerar um entendimento que eu não posso forçar a barra de liderar uma coisa que eu não fui chamada para liderar. Eu fui chamada para ser co-líder. Então, eu posso ter muita facilidade para liderar, mas eu não posso tomar as iniciativas dentro do meu casamento como se líder fosse daquela instituição que foi formada por Deus. Eu sou co-líder. Eu sou aquela que percebo as coisas, que chego para o marido e digo, olha, tem uma coisa aqui e tal, mas eu preciso entender que a liderança, ela chamou meu marido para liderar e ele responderá diante de Deus por essa liderança. Eu preciso estar orando por ele, porque não importa se ele seja cristão ou não cristão, essa liderança é dele. Então, eu preciso estar orando, ajudando, porque eu fui chamada para isso, para ser ajudadora. E tem algumas iniciativas dentro da vida doméstica que eu vou tomar. E eu vou tomar em conversa com ele, né? A gente vai estar sempre conversando, tomando essas decisões coletivamente. E quando eu falo aí de como usar as redes sociais, como usar isso, como usar o tempo, essas coisas precisam ser conversadas em família. Eu me lembro que na época da minha adolescência, a gente não tinha internet nessa época, mas foi meus pais, os dois, decidiram que não teria televisão na nossa casa. Eles perceberam quão nocivo estava sendo para a vida dos filhos pré-adolescentes. Os dois decidiram isso, os dois bancaram. Eles venderam a televisão e nós ficamos o período do início da nossa adolescência todo sem a TV dentro de casa. Uma decisão tomada pelos dois. Eles reconhecendo o malefício que aquilo estava trazendo na vida dos seus 3 filhos. Depois, com seus filhos com a cabeça mais preparada, a televisão voltou. Mas aí a gente já não dava a menor pelota para a televisão, né? A televisão era um acessório de decoração dentro de casa, né? Aquele período que a criança fica vidrada, meus pais tomaram essa iniciativa e bancaram isso. Os dois. Eles se conversaram, eles se decidiram e eles bancaram isso. Esse é o tipo de coisa. A liderança de uma casa, estar com o homem, não significa que a mulher não faça parte. Muito pelo contrário. Significa que os dois têm que sentar juntos e têm que tomar algumas decisões. Porque não adianta o homem
tomar a decisão, ele sai para o trabalho, a esposa às vezes chega mais cedo do trabalho, ou às vezes ela não trabalha, e ele toma a decisão, ele toma, ela desfaz, ou ela desfaz, ou ela toma e ele desfaz. Não adianta isso. É preciso que os dois juntos pensem naquilo que é melhor para a família. Quais são as decisões melhores para a família? Pergunte e depois inicie. Toda família tem que tomar centenas de decisões. O marido deve dizer, vamos sentar, conversar e orar antes de tomar as decisões. A mulher deve ser parte dessas decisões até tenham algumas habilidades em determinadas áreas, mas é preciso que os maridos entendam a importância da iniciativa deles. É importante que os maridos eles participem de tal modo da vida das suas casas que eles entendam quais são as principais questões que estão surgindo ali no meio, ou na criação dos filhos, ou na vida. E aí ele pode não enxergar isso. Quem vai ajudar o esposo a enxergar é a esposa. Mas a iniciativa para poder tomar, se essa iniciativa não partir do homem e a mulher não estiver junto com ele, nada acontece. Os filhos ficam com a cabeça dividida e a coisa não funciona. Simplesmente não funciona. Fica uma família confusa e os filhos eles são parte dessa confusão que se estabelece. Então tem que ter uma conversa em que cada um perceba aquilo que está precisando, e a mulher precisa ter liberdade para falar com o seu esposo, olha, isso aqui parece que não está indo, ainda que você espere que ele tome a iniciativa, você precisa dizer como é que você está enxergando a coisa. Mas nunca junto com seus filhos. Porque isso é uma questão de liderança doméstica. É você e o seu esposo. É seu esposo e você. Aquele que perceber primeiro a situação, conversa com o outro. Mas sabendo que para tomar uma iniciativa é preciso que o homem entenda essa importância e ele seja aquele que vai bancar essa iniciativa. Sabendo que a mulher está ali. Quantas coisas não partiram da minha mãe e meu pai bancou a iniciativa dela? E eu percebia isso, mas ele dizia, não, isso daí é a nossa família. Eu sabia que papai pensava ligeiramente um pouquinho diferente, assim. Um pouquinho diferente, porque eles pensavam bem parecido em muitas coisas. E aí, ele bancava. Ele bancava. Porque eu esperta, no alto dos meus 15, 16 anos, eu era muito esperta. Eu percebia aquilo que um enxergava e o outro não, e eu questionava. E eu ia lá separada e questionava. Ele dizia, não, isso aqui a nossa família pensa assim. Então, os seus filhos vão fazer muito isso com você. Separadamente, nunca juntos. Não, falo com o papai, quando percebo que ele está mais... Falo com a mamãe, separadamente. Mas os dois têm que perceber, bancar juntos uma decisão tomada no casal. Isso daí significa fundar princípios na família. Como a família gasta o dinheiro, como vão economizar, os planos de aposentadoria, a visão financeira da família, incluindo como vão ofertar na igreja, a visão de o que vão fazer com o tempo livre. Pode passar para o próximo? Lidere ao seguir a Jesus. Mas antes, naquela parte do número 7, além dessa parte financeira da família, como vão gastar o tempo livre, como vão realizar determinadas coisas no final de semana. Não adianta só o homem pensar uma coisa e ele não conversar com a sua esposa, ou a mulher pensar um negócio e não conversar com o marido, porque os filhos são espertos, Vamos combinar que criança e adolescente e jovem são, eles percebem exatamente quem pensa o quê. E eles vão na pessoa que pensa exatamente como ele pensa. Então, se o casal não conversar sobre isso, essa liderança, ela fica comprometida. E é preciso, mulher, que você entenda, se você identificou isso, ou se o marido identificou isso, é preciso que os dois separem um tempo sozinho, longe dos filhos, e acertem os ponteiros. Para que essa liderança seja firme. Vocês podem ter diferenças entre vocês. 4 paredes, os filhos não fazendo parte, vocês podem ter toda a diferença do mundo. Acertem essa diferença e, na hora de bancar a liderança da família, banquem juntos. Aquilo que for a condução de Deus sobre aquele assunto. Eu estou falando isso daí não tem um mistério, tem muitos defeitos nessa história. Porque os filhos são pessoas
as crianças e adolescentes e jovens são muito espertos, e eles percebem exatamente como o pai e a mãe pensam. Agora, para além da esperteza dos filhos, existe uma coisa chamada a união indissolúvel que Deus estabeleceu nesse casamento. E mesmo vocês tendo todos os defeitos do mundo, porque nós somos falíveis, essa união, essa vontade de acertar, ela vai ser abençoada pelo Senhor, com todas as falhas do mundo. Ela vai ser abençoada pelo Senhor e seus filhos serão bênçãos. Porque os seus filhos não vão perceber só que vocês pensam diferente, mas seus filhos vão perceber o esforço que vocês fazem para caminhar juntos. Perceberam? Eles vão perceber as falhas, inclusive. E essas falhas são extremamente importantes para eles. Porque eles vão perceber como é que vocês dois lidam com as falhas. Gente, isso daí não tem preço, é uma aula de vida. Como é que os meus pais lidam com as diferenças? E você não precisa dar uma aula para os seus filhos, não, porque eles estão vendo como é que isso acontece. Então, não fique se preocupando, porque eu penso diferente, eu vou me esforçar. É claro que você tem que se esforçar para não discutir determinadas coisas junto com os seus filhos, porque tem coisas que são discutidas com todos juntos, e tem aquelas coisas que você precisa acertar e aparar as arestas com a sua esposa, da qual os seus filhos não farão parte. É você e ela decidindo a liderança. Mas é importante que vocês saibam que os filhos são inteligentes, eles estão percebendo quem pensa como. Mas não se preocupem com isso, porque acima de vocês dois tem um Deus que cuida da mente deles. E vocês estão entregando a mente deles para o Senhor. Hoje eu vejo a vida dos meus pais estão com mais de 80, né? E eu lembro exatamente das vezes que eu coloquei os meus pais de saia justa, no alto da sabedoria dos meus 17 anos, né? A gente se sente muito sábia. Então, a gente sabe como o pai pensa, como a mãe pensa, e a gente fica, né? E a gente vai lá naquele ponto, porque adolescente e jovem faz isso, vai no ponto. Mas é preciso que você entenda que a sua resposta não precisa ser perfeita, mas você precisa estar debaixo os dois precisam estar debaixo da autoridade do Senhor. Os dois precisam estar buscando um caminho, que é o caminho que Deus orienta. Não precisa de perfeição, vocês não são perfeitos. Pai, você não é perfeito. Mãe, você não é perfeita. Mas Deus está vendo o seu esforço em se submeter àquilo que Ele está estabelecendo para a sua família. E Ele vai estar ajudando na cabeça do seu filho. Você vai estar orando e colocando diante de Deus a cabeça do seu filho e da sua filha. E você vai estar deixando que Deus trate. Trate o seu cônjuge, trate os seus filhos, e você vai estar dando o seu melhor. É isso que a vida é isso que faz da vida aquilo que Deus espera de nós. E, por fim, lidere ao seguir a Cristo. Marido deve sentir a responsabilidade especial de liderar a sua família em um padrão de oração, leitura bíblica e adoração. Mais uma vez, a questão não é a competência. Aqui a gente não está falando de se o cara fala bem, se ele... Não, a gente está falando de que as coisas serão mais fáceis para você liderar se você buscar a Deus na condução dessa liderança. Serão mais fáceis. Se você tentar sozinho, não é que você não vá... o selo da liderança está com o homem. Não importa se o homem ora, se o homem não ora, está a liderança. Agora, ele pode acertar mais se ele convidar a Deus para fazer parte desse processo. A liderança da sua família está ali, é selo, é homem. Então, não fica pensando que a sua mulher é muito cheia de iniciativa, porque eu vou deixar as coisas com ela. Não é assim que funciona. A responsabilidade é sua. Ela foi feita para ser sua ajudadora. Então, não deixe as costas dela com extremo peso. Lembre-se que você é o líder. E que você precisa saber o que está acontecendo. Tem homem que não sabe o que está acontecendo com seus filhos. E isso é muito ruim. Deus espera que você seja uma pessoa que lidera. E para liderar, eu preciso enxergar o que está acontecendo. Então, homens e mulheres, ele pode ter apenas o ensino fundamental e a sua esposa um diploma universitário. Ainda assim, ele pode e deve tomar a iniciativa para que a sua família seja repleta de oração e leitura da Bíblia, de modo que a esposa use os seus dons, que podem exceder os dele na leitura e na explicação da Bíblia.
Queridos, não importa, aqui a gente não está falando de dom, a gente está falando de selo de Deus para fazer as coisas. Então, não importa se você tem esse dom ou aquele. A responsabilidade da liderança está sob os ombros do seu marido e você é debaixo da mesma missão que ele. Ou seja, não adianta ele caminhar para cá e você para lá. Ó, aqui. Fica muito confuso. Educação de filhos, a maneira como vamos fazer isso, aí um vai para cá, outro vai para lá. Decisões importantes, sejam elas de orçamento, sejam elas de enxergar situações de vida mais adiante, elas precisam ser tomadas juntas. A esposa sempre será co-líder junto com você. Ela nunca será um ser inferior a você, mas sobre as suas costas tem uma coisa chamada liderança. Isso daí não deveria ser o motivo de orgulho, isso deveria ser o motivo de muita responsabilidade. O homem não deve se sentir orgulhoso pela liderança. Ele deve se sentir feliz, agradecido e extremamente motivado a ser muito responsável para convidar a sua esposa a, junto com ele, tomar as decisões. Porque foi assim que Deus projetou. Mas saiba que Deus ele cobra da gente as responsabilidades. Então, o homem precisa entender que Deus espera dele algumas coisas. E a mulher precisa entender que ela não pode tornar a missão do homem ainda mais difícil. Né? Tem isso. Tem mulher, né, que tem um temperamento e ela torna a missão do marido mais difícil ainda. Não, você é para ser ajudadora. Né? Não atrapalhadora, ajudadora. Mas o homem também não pode ser aquele que trate a esposa com punhos de ferro, né? com uma carga maior do que ela deva levar. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. Então, o homem precisa entender isso. Os dois precisam pensar juntos nas soluções para a família, mas os dois precisam estar debaixo da orientação do Senhor. Então, hoje, nesse Dia dos Pais, eu trouxe a reflexão, essa reflexão não é minha, é de um homem, pastor, de 77 anos, chamado John Piper. Um homem que tem recebido elogios e críticas, né? Ontem eu separei um tempo para poder ver algumas críticas, né? É muito difícil falar de família, né? Porque o homem tem defeitos e a mulher tem defeitos. E esse homem de Deus, ele tem sido criticado, né? Muitas vezes porque ele toca em pontos que as pessoas não querem tocar, né? Não querem tocar. E hoje, nesse dia tão especial, eu quero lembrar você, pai, que você não está sozinho, que Deus te chamou para liderar o seu lar junto com a sua esposa. Ela é co-líder junto com você. Você precisa ouvi-la, porque Deus chamou você para dividir essa responsabilidade com ela. Não existe uma liderança de uma casa se a mulher não fizer parte. Ela tem habilidades que você não tem, e você tem habilidades que ela não tem. Porque Deus fez homem e mulher assim. E vocês se complementam. Então, se um não apoiar o outro, a família, ela sofre muito. Então, os dois precisam aparar as arestas. Então, você, homem, você não é chamado para chefiar. Você é chamado para liderar. O líder é aquele que ouve, o líder é aquele que identifica habilidades, o líder é aquele que ora, o líder é aquele que busca a orientação de Deus para poder tomar iniciativas que vão beneficiar a todos. O líder é aquele que se sente responsável. O líder não é aquele que manda, é aquele que se sente responsável pelas decisões tomadas. Assume responsabilidades. Porque às vezes a gente confunde muito, né? O cara que manda é o líder. Não. É o cara que assume as responsabilidades. E se você ainda precisa melhorar na sua liderança, eu quero te dar uma boa notícia. Você não está só nesse barco. Que aqui, sentado nos nossos bancos aqui, todos nós, homens e mulheres, precisamos melhorar. Se você sente que você falhou em algumas coisas, você não está sozinho nisso, porque aqui nós não temos aqui ninguém que não tenha falhado. Todos nós falhamos. E a gente depende de Deus para exercer esse papel de liderança na família. Depende de Deus. Os filhos são inteligentes, eles são espertos, eles, sabe? Eles, às vezes, testam a gente. Seja, então, parceiro da sua esposa, você, pai, e mulher, seja parceira do seu esposo, porque quando vierem os testes, é preciso que os dois estejam juntos para poder bancar esses testes.
para bem deles. Porque os filhos são beneficiados quando esse teste chega e os dois estão juntos. Então, é isso. Nós vamos encerrar esse tempo de reflexão. Eu quero convidar você. Nós vamos adorar ao Senhor. Vou chamar a Silvia para poder fazer essa parte final. Mas eu quero... Alô? Eu quero te dizer uma coisa antes da gente finalizar. Tudo aquilo que foi falado não foram cobranças. O que Deus espera da gente é uma coisa. Esse padrão de expectativa de Deus, Ele diz para você, eu espero isso de você, mas você não está sozinho. Pai, mãe, você não está sozinho. Eu gostaria de convidar as pessoas do ministério para poder fazerem as distribuições, né? Você não está sozinho, pai. E você não está sozinho, mãe. Deus, Ele espera de você a submissão a Ele, para que Ele possa te ajudar a cumprir o seu papel. Os pais podem ficar em pé, por favor. Eu quero dizer que nós somos gratos a Deus pela sua vida. Nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que você tem feito na sua família. Nós somos gratos a Deus porque Deus, Ele tem provido a sua família, tem cuidado da sua família através de você e do quanto você e sua esposa se dedicam a este lar. Então, pais, feliz Dia dos Pais, que Deus proteja a mente e o coração de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê a graça, que Deus dê a sabedoria nessa liderança do lar, que Deus dê a Ele a visão do que Ele espera que a sua família viva, de coisas especiais da parte de Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles há toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles há toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és
entregar, Senhor, a vida de homens aqui que aqui estão. Homens que são pais, homens que são homens falíveis, homens que têm na sua essência dúvidas, homens que têm no seu coração tantas questões, tantas perguntas, mas, Senhor, nós queremos entregá-los diante do Senhor, do seu altar, para que o Senhor continue a tua obra na vida deles, para que eles liderem suas famílias de acordo com a expectativa do Senhor, mesmo com as falhas, que eles possam entregar, Senhor, suas dúvidas e suas preocupações ao Senhor, que eles possam encontrar nas suas esposas um braço que apoia, um coração que acolhe, um coração que escuta, e que esses homens possam também dar ouvidos às suas esposas, para que essa missão de coordenar esse lar, que essa missão de coordenar e de conduzir os filhos e netos nessa geração, ela seja, Senhor, prosperada, que ela seja abençoada pelo Senhor, que mesmo com as nossas falhas, que o nosso coração seja moldado para que os filhos e netos sejam conduzidos de acordo com o desejo do teu coração. Para que esses filhos e netos, eles abençoem essa geração, eles sejam luzeiros nesse mundo, a partir desses homens que aqui estão. Que esses homens que aqui estão deixem impregnado na vida dos seus filhos e netos a tua presença, a maneira como o Senhor tem mudado a vida deles, a maneira como o Senhor tem amado e tem conduzido, e a maneira como esses homens têm dependido do Senhor. Senhor, que mesmo nas nossas falhas, que mesmo nas falhas dos pais que aqui estão, que os filhos entendam como é que eles podem depender do Senhor, mesmo quando falham. Senhor, que até as falhas sejam usadas para a tua honra e para a tua glória, para que essa geração, ela seja impactada pela tua presença. Senhor, muito obrigada pelos pais que aqui estão, pelos pais que estão ao alcance, Senhor, dessa ministração na internet. Que esses pais, eles sejam alcançados, Senhor, pela tua graça. Que as dúvidas da paternidade, Senhor, que as dúvidas, ó Deus, de como conduzir, de como se relacionar com os filhos, de como se relacionar, de como lidar com a liderança da sua esposa, de como, Senhor, receber esse apoio e como permitir que esse apoio aconteça, mas também como eles mesmos assumirem protagonismo, assumirem a liderança dos seus lares, tomando a responsabilidade para si de algumas coisas, que o Senhor possa, nessa manhã, impactar a quem está aqui e a quem receber essa mensagem. Que eles possam se sentir impactados pelo teu Santo Espírito, para tomarem decisões importantes que vão mudar a condução dos seus lares. Que o teu Santo Espírito possa falar e completar aquilo que não foi falado, mas que aquilo que o Senhor deseja dizer, que o Senhor complete, Senhor, no coração e na mente dos pais que alcançarem essa ministração. É o que nós choramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Poder se sentar. Só queria dar o meu bom dia a todos. Pais, filhos, mães, primos, avós, tios, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Ana Larrúbia, muito bem selecionado, muito bem dedicado, muito bem escolhido. Obrigado, Silvia, sempre mais uma tarefa cumprida com louvor, com gratidão a Deus. Obrigado pela sua condução. Nós estamos agradecendo a Deus porque hoje nós não temos a escola dominical, nós fizemos um culto especial para o Dia dos Pais, você sabe disso. E a gente agradece toda essa equipe, como Silvia e Ana Larrúbia, e outras pessoas que pensam essas coisas conosco, que trabalham, como a Dilma e a Cíntia, que agora estão lá dentro trabalhando também. Obrigado, Davi, pela direção maravilhosa. Você é um garoto incrível, seu pai deve ter muito orgulho de você, com certeza. Então, fico muito feliz por ter chegado até aqui e poder louvar a Deus com vocês. Hoje à noite, às 19 horas,
quero convidar você para estudar comigo um pouquinho também sobre Deus, o Pai Nosso. Eu quero que você estude comigo e leia e veja os segredos, alguns dos segredos que Jesus Cristo nos ensinou através da oração do Pai Nosso a respeito do Pai dele que ele deu para a gente. O Pai que deu o Filho para se tornar o nosso próprio Pai. Ou seja, Deus é o Pai nosso de cada dia. E à noite eu vou estar falando um pouquinho sobre isso às 19 horas. Quero convidar você a estar aqui. Amém? Uma boa tarde para todos vocês, um bom almoço e até às 19 horas. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte.